Jesus, o divino amigo, possa nos conferir o teu amor, inundando os nossos corações de ânimo, Pai, sobretudo e particularmente nesses dias que se seguem para todos nós. Aquela era uma multidão de romeiros desassombrados. Milhares se encaminhavam de toda a Palestina, de todo Israel, de todo o Egito, em direção a Jerusalém. Iriam eles celebrar a grande festa da Páscoa, a Páscoa dos hebreus, a Páscoa dos judeus. Afinal, eles estiveram cativos por mais de 300 anos no Egito. Já havia passado 1.500 anos, e eles se encaminhavam em grupos para celebrar aquele grande dia, aquele grande momento. Conta-se que 600 mil hebreus ou judeus deixaram o Egito em direção à terra prometida, à terra santa, comandadas por Moisés. E um trecho que deveria ser feito do Egito até Israel, até a Palestina, que demanda aproximadamente 40 dias, eles demoraram 40 anos. E Joana de Ângeles explica, que aquele era um grupo de corações fisiológicos. 300 anos de cativeiro, eles viviam para comer, beber, dormir e fazer sexo e nada mais. Era imperioso caminhar um tanto mais para buscar algumas informações para melhorar o campo da compreensão da vida e da alma. E lá chegaram, e aquele era o tempo de celebrar a Páscoa, a libertação do cativeiro do Egito. Da mesma forma, o grupo do Cristo deixara Cafarnaum, que fica bem ao norte de Jerusalém, talvez a uns 130, 140 quilômetros. Seguramente o Cristo deixou Cafarnaum ali ao longo das águas belíssimas do Mar da Galileia. É possível que tenha caminhado pelo Rio Jordão, pelo sinuoso, esmeraldado e belíssimo Rio Jordão, até alcançar Jericó, que fica na maior depressão do planeta, próximo ao Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. Lá teve a oportunidade do Cristo de encontrar-se com Zaqueu, mas adiantou-se a viagem junto com os seus discípulos e alcançar a Betânia para depois atingir Jerusalém mais tarde. O Messias era aguardado por toda uma multidão, e aquela multidão que a esperava, aquele anjo que gerava e que produzia milagres e prodígios, espalhou pétalas de flores, palmas, véus para que ele passasse. Mas esse carinho durou por muito pouco tempo, até mesmo porque os sacerdotes, castigados pela inveja e pelo ciúme, terminaram por aprisionar o Cristo e o levá-lo até a Fortaleza Antônia. A fim de sintetizar, nós estamos agora junto à Fortaleza Antônia em Jerusalém. Eles haviam apanhado o divino amigo ali no horto de Getsêmani, no Jardim das Oliveiras. Eles o prenderam e, pressionando de alguma forma, de alguma maneira, aqueles corações imaturos, e terminaram por insuflar a multidão, a pressionar a autoridade romana, a exigir a pena capital, a pena maior, a pena da crucificação para aquele jovem chamado Jesus. E naquele dia inesquecível de Jerusalém, Jesus foi condenado à pena capital, à pena maior. E eles então o obrigaram a vergar um madeiro da ignomínia de 70 quilos, e a arrastá-lo ao longo da Fortaleza Antônia, a residência da autoridade romana, até o Gólgota, até o Calvário, por uma distância de 600 metros. E naquele dia fincaram 3 cruzes. Ao centro estava pregado o amor que atendia pelo nome de Jesus. À sua direita estava lá o arrependimento. E esse arrependimento igualmente tinha nome, atendia por Dimas. Ele, claro, tinha casamento agendado, esperava abraçar
proximamente a noiva Esther, e a noiva Esther deveria recolher as facilidades do momento. Então pensara ele assaltar aquela caravana e ter recursos para ter um casamento belíssimo, mas não esperava que ele seria capturado por aquela legião romana e condenado à pena capital, à pena maior, à pena máxima, à pena da crucificação. O arrependimento fala com Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares ao paraíso. E o amor que estava ao lado, que era Jesus, responde a Dimas: na verdade, te digo hoje, amanhã estarás comigo no paraíso. O amanhã do Cristo não significa necessariamente o dia seguinte. O amanhã do Cristo é o alvorecer do despertar, das realidades do amor que alcança e edifica qualquer coração. Ao lado esquerdo do Cristo estava crucificado o ódio, o sarcasmo, a ironia que respondia pelo nome de gestas. E ele se voltara de forma irônica para Jesus e disse: se és mesmo o Filho de Deus, liberta-te mesmo e a nós outros, e explodiu em gargalhadas ensurdecedoras. Lamentavelmente, aquele dia termina nesse quadro que termina por registrar a história, a morte do Cristo naquele dia amargo de Jerusalém. Nós vamos deixar Jerusalém no espaço e no tempo, porque nós vamos migrar para outra região 1.200 anos depois. Nós vamos milhares de quilômetros de Jerusalém para uma região, a região mais bela, mais encantadora da Itália, e que se chama Assis. Lá nós vamos encontrar um jovem, mas lá estava um jovem que buscava reviver em plenitude a proposta do Cristo, viver a solidariedade, a fraternidade, o amor, a humildade, a doçura e a brandura. Respondia pelo nome de Francesco Bernardone. Francesco Bernardone desejava, sim, implantar definitivamente o cristianismo em teu coração e o coração de tantos daqueles que dele se aproximava. E muitos corações passaram a seguir Francesco Bernardone, trabalhando naquela tarefa de viver o cristianismo de então. Francesco Bernardone, aquela manhã, caminhava por aquelas cabanas, por aquelas casas singelas e simples, daqueles que o assessoravam, que com ele viviam a reforma, a renovação, a revivescência do cristianismo verdadeiro. E ele encontra-se com Frei Ângelo. E ao encontrar-se com Frei Ângelo, é preciso dizer que Francesco Bernardone, ou Francisco de Assis, era portador de uma mediunidade, talvez a mais acentuada, a melhor, a maior antena paranormal depois do Cristo na Terra. Assemelhava-se ao nosso estimado e amado Chico Xavier. E ele, então, detecta algumas sombras que alcançava a psicosfera de Frei Ângelo e diz: Frei Ângelo, que passa? E ele já foi logo dizendo: Pai Francisco, como era chamado Francisco de Assis. Imagina que hoje recebi a visita de 3 fugitivos das masmorras de Assis. E eles vieram até a minha casa para pedir uma bilha d'água, um naco de pão. E eu, claro, para não me acumpliciar com o crime, eu os expulsei imediatamente daqui. Para não buscar sintonia com a maldade, eu os enxotei de minha casa. E falava de uma forma tentando buscar aprovação junto a Francisco de Assis. E naquela hora, o Francesco Bernardone, olhando com doçura e com bondade para Frei Ângelo, lhe diz: Frei Ângelo, em nome do amor, da solidariedade e da fraternidade, apanhe esta bilha d'água e estes pães que aí estão, vasculhe agora mesmo as colinas em derredor e peça perdão e ofereça esse naco de pão. 1h30 mais tarde, lá estava Frei Ângelo voltando a casa, que era da sua propriedade, e ele adentrar a casa um tanto cabisbaixo, humilhado e envergonhado, mas trazia com ele 3 jovens, os 3 jovens fugitivos das masmorras. E naquela hora em que Francesco Bernardone, ou Francisco de Assis, lá estava naquela casa, naquela sala, aconteceu um fenômeno curioso, um fenômeno interessante. Um daqueles jovens, um daqueles rapazes, ao perceber Francisco de Assis, fora atraído
caído qual limalha de ferro é puxado e arrastado por poderoso imã. E ele não percebeu que em determinado momento se encontrava genuflexo, prostrado, de joelho, chorando em lágrimas, em pranto convulsivo diante de Francisco de Assis. E o nobre, o doce de Assis, coloca a destra de luzes e de amor sobre a fronte daquele jovem e formula uma prece de amor, uma prece sentida. Ocorre então um fenômeno mediúnico curioso. Aquele jovem em prantos começa a dizer: agora eu me lembro, agora eu me recordo, agora eu me lembro daquele dia amargo de Jerusalém, quando eu, Gestas, lá estava ao lado do Cristo. E claro, e nós perecemos naquele dia doloroso. Me recordo que algumas luzes de amor me convidava à renovação, mas coração pregado de ódio, de desejo de vingança, optei pelo vale das sombras e da morte, onde há choro e ranger de dentes. Por lá, por dores e sofrimentos, perambulei por muito tempo. Mas depois de muito meditar, depois de muito pensar em Dimas, em Jesus, tive a oportunidade de reencarnar por 3 vezes na Terra, nesta escola, neste hospital e neste planeta. E, entretanto, pelas 3 vezes e pela 3ª vez que aqui estou, eu volto a reincidir nas ondas do crime, nas ondas da agressividade. Mas agora, gritava ele em lágrimas, as ondas luminosas de amor desse anjo espancam o clima de ódio que perturba o meu momento, e eu desejo renovar-me, eu desejo transformar-me, desejo ser outro homem. E a partir daquele dia, a comunidade de Francisco de Assis recebeu mais 3 jovens que se tornaram exemplos de abnegação, renúncia, dedicação e cooperação. É o socorro, a bondade do céu alcançando os corações que padecem na terra. Jesus terá o ensejo de dizer: não são os sãos que precisam de médicos. Todos nós que padecemos qualquer dificuldade somos alcançados por qualquer circunstância movida pelo alto a título de atenuar, amenizar as nossas dores, as nossas dificuldades. Somos uma multidão de corações e de espíritos encarnados e desencarnados que contraímos débitos pesados, perniciosos e terríveis ao longo de décadas, ao longo de séculos, ao longo de milênios. Através dos nossos atos comprometedores, através dos nossos crimes, dos nossos erros, das nossas faltas, dos nossos enganos, das nossas atitudes infelizes, nós terminamos por lesar os tecidos sutis da nossa alma, ou marcamos o nosso perispírito, como queiram alguns. E dirá Emmanuel que o corpo é o esquadro das imperfeições da alma. Então, nesse caso, nesse sentido, as máculas, as sombras, os erros e os enganos terminam por vazar no nosso corpo de carne, na condição de enfermidade, na condição de doença, de perturbação, desequilíbrios, desajustes e igualmente conflitos. Alguém poderá dizer: então nós estamos perdidos, nascemos para sofrer, nascemos para amargar essa experiência do começo do berço ao túmulo, como diz Emmanuel. E há corações mesmos que transitam do hospital para a cadeia, da cadeia para o hospital. É uma escolha, mas basta compulsar o Evangelho do Cristo para encontrar a terapia de renovação. O Evangelho do Cristo traz para nós outros o medicamento oportuno a atenuar, a amenizar, a balsamizar, a curar as nossas dores, da alma, do corpo e do nosso instante. Então acredite, é imperioso ir ao encontro da proposta do Cristo, mas é necessário estudar. É imperioso descobrir o que o Cristo pretende dos nossos corações. Sempre terá no seu Evangelho uma nota, uma terapia, um remédio, um medicamento, uma forma, uma maneira de atenuar, de mitigar, de aliviar as nossas dores que nos perturbam intensamente. É possível que nos dias de hoje o egoísmo venha perturbar terrivelmente o teu coração. E é uma das grandes chagas da humanidade, como está no Evangelho, como está no Livro dos Espíritos. É possível que esse mesmo egoísmo venha imperar
E claro, quando o egoísmo é muito forte, ele enregela o nosso coração e nos empurra para a indiferença com relação à dor do próximo que passa. Pior, ele cria uma ambição desmedida, insana, perturbada. E nessa ambição enlouquecida, nós terminamos por lesar, prejudicar e ferir o outro para se beneficiar, para locupletar-se de alguns valores. É o nosso engano. E quando nós estivermos comemorando as nossas vitórias estrondosas e ruidosas, balançando ali a taça do sucesso, se tivermos olhos de ver, vamos perceber que a nossa taça está repleta das lágrimas alheias, das lágrimas daqueles que lesamos e prejudicamos. Se nesse momento, se nesse dia, brotar um átomo de arrependimento em teu coração, corra para Jesus, que Ele terá a terapia, o medicamento e o remédio para atenuar e mitigar as tuas dores que causam o conflito e a perturbação em tua alma. Dirá o Cristo nessa hora: faça ao próximo aquilo que você gostaria que lhe fizessem. Ou ainda, não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que o próximo lhe fizesse. Ainda o Cristo lecionando acerca da necessidade de atacar e destruir o egoísmo, essa chaga perturbadora que nos algema nesse estado de perturbação. Ele tem uma passagem notável em Jerusalém. Estava o Cristo ali em Jerusalém quando aquela multidão enfurecida e enlouquecida arrastava de forma truculenta aquela mulher. E eles, claro, a colocaram diante do Cristo e já foram logo dizendo: ela foi apanhada em adultério, e a lei manda apedrejá-la, a lei manda lapidá-la, a lei manda matá-la. Que dizes tu? E eles, de alguma forma, tentavam comprometer o Cristo a fim de colocá-lo contra a lei. E o Cristo, o sublime amigo, dá uma resposta, uma colocação, uma afirmação que é plena, que é impregnada de sabedoria. Terá ele o ensejo de dizer: atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Fora lacônico, e ainda abaixou-se, e como está no Evangelho, como está no livro dos livros, passou a escrever com o dedo na areia. Dizem alguns, Valentim, que ele anotava exatamente os enganos e os equívocos, sobretudo dos mais velhos, dos mais rudes, dos mais encarniçados naquele momento, envergonhados por verificar aquela condição. Todos foram deixando lentamente ali a praça, até ficar apenas e tão somente o Cristo e aquela mulher. Vai e não peques mais, para que não te ocorra o pior. Vai, siga e construa uma nova experiência, uma nova existência, um novo coração. E ela de lá saiu e desapareceu. Mas logo mais à noitinha, ela foi novamente ao encontro do Cristo. E ao chegar ao encontro de Jesus, ela prostrou-se em pranto. Ela prostrou-se desesperada e dizia: Senhor, eu já não tenho mais família, a sociedade me é hostil, eles me atacam, eu já não tenho mais trabalho, já não tenho mais para onde ir, eu estou desesperada, não sei o que faço. E o Cristo, com a tua psicosfera de amor, de luzes, de bondade, de doçura, envolve aquele coração e ela se atenua, se acalma, se aserena. E ele recomenda àquela mulher de então um dos instrumentos mais notáveis para combatermos o egoísmo. Erga hoje mesmo a indumentária da humildade. Quando a humildade e a simplicidade for a realidade do teu coração, tu terás a defesa de que precisa para seguir confiante, encorajada ao longo das dificuldades que vão te alcançar no momento. Ela de lá saiu e construiu uma obra notável numa cidade ao norte de Israel. Ela passou a viver definitivamente o cristianismo, socorrendo as pessoas que estavam feridas, que as pessoas que estavam castigadas por essa ou aquela dificuldade. Mas é preciso dizer que ela socorreu inclusive um homem que estava tombado, repleto de feridas, e ela cuidou com muito carinho até descobrir que aquele era o seu marido de então, que tinha pedras para apedrejá-la. E ela perdoa, ela compreende, porque a humildade era a realidade do teu coração. Então o Cristo, ele vem nos dizer
que é imperioso nós fazermos ao próximo aquilo que gostariam que fizesse a nós mesmos, e erguer a indumentária e a simplicidade para ter a defesa hoje mesmo, para enfrentar os reveses do momento. Mas é possível que alguém venha arrojar em nós outros as pedras da mentira, da injúria, da calúnia, da maledicência, e venha ao nosso coração a se perturbar com esse clima. E quando o nosso coração se perturba com esse clima, ele se deixa envolver pelo desejo do desforço e da vingança, nós construímos uma psicosfera de sombras, e somos acicatados seriamente por esses dardos envenenados do ódio que fica gravado no nosso coração, e nós muito sofremos e nós muito padecemos. O Cristo tem uma recomendação notável para aqueles que nos ofendem, para aqueles que nos agridem, para aqueles que nos atacam. Perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Ou, em outras palavras, perdoar de forma incondicional e ilimitada cada ofensa que endereçar aos nossos corações. Esta é a única maneira de vencer esse clima sombrio e pernicioso que insiste em abrigar, e insiste em fazer morada nos nossos corações. Perdoa hoje mesmo para não sofrer mais tarde. Wesley viajava naquele grande transatlântico, e em determinado momento ele ouviu uma balbúrdia, uma gritaria na cabine ao lado, e claro, ele já levantou e correu para saber o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo? E ele foi lá, era a cabine onde estava o governador da Geórgia dos Estados Unidos. E o governador da Geórgia dos Estados Unidos era um general americano. E o general americano estava enfurecido, irado, alterado, irritado. E ele gritava. Wesley tomou pé da situação e ficou sabendo que o mordomo do general, do governador, havia tomado ali parte do seu precioso e predileto vinho. E ele estava irritado, enfurecido. Algemara o homem, ali agrilhoá-la de alguma forma, de alguma maneira, e dizia, agora ele vai ter com a justiça, porque quem comete erros comigo, eu não perdoo. Quem cometer algum engano, eu nunca vou perdoar. Naquela hora, naquele instante, o jovem Wesley estava ali na escotilha, na janela do transatlântico. Era noite e ele contemplava aquelas estrelas fulgurantes e faiscantes do universo. Era qual se estivesse em colóquio falando com o Supremo Senhor. E ele então baixa a vista, volta-se para o general de então e lhe diz, quer dizer que o senhor não vai perdoar qualquer pessoa? Jamais perdoarei qualquer pessoa. Todos aqueles que cometeram um equívoco terão que pagar, a justiça terão sobre eles. E ele, voltando-se para o homem, disse, então eu vou rezar, eu vou pedir a Deus que o senhor nunca cometa nenhum engano, nunca cometa nenhum erro. Aquele homem despertou-se e percebeu que ele havia cometido um equívoco. Foi lá e tirou ali as algemas, as correntes daquele homem, mas voltou-se para Wesley e disse, é que eu não aprendi a perdoar, eu não sei perdoar. Nós também não sabemos perdoar, mas nós podemos aprender. Há técnicas notáveis para instituir esse perdão em nosso coração. E a técnica mais simples, Valentim, é aquela que diante de uma ofensa qualquer, a gente importa para o nosso coração o silêncio. Se nós fizermos o silêncio, a despeito do cidadão ali, enfurecido, irado, enlouquecido, ele vai baixar as suas vibrações até chegar no nosso clima da alma. Esse é a nossa primeira proposta diante da agressividade, da maledicência, da calúnia, da injúria. Faça silêncio junto ao coração. Alguém aqui já viu alguma atitude do Chico explodindo de raiva, de ira? Sempre era aquela brandura, aquela ternura, aquele silêncio. Era o amor que vazava e expressava daquele coração. Mas, em segundo lugar, nós vamos passar por um outro patamar para trazer o perdão para o nosso coração. Nós podemos começar a entender e compreender as razões daquele coração ter se adiantado daquela forma ofensiva e agressiva junto de nós outros. Aquele é um coração enfermo, ele está doente da alma, ele padece dessas dificuldades, ou então terá despertado para a razão ontem. É uma criança espiritual que merece a nossa compreensão e o nosso entendimento. E um terceiro momento, um terceiro patamar que revela que o nosso coração deixou-se agasalhar pelo desejo, pelo projeto e pela proposta do perdão, é olhar para o nosso
ofensor, recolher-se na cantilena da prece, buscar a poesia do Pai Nosso, formular aquelas luzes dulcíssimas de amor e endereçar e envolver aquele que é amigo, que lá está e que padece essa ou aquela dificuldade. Quando nós assim o fizermos, nós vamos estar desatando dos nossos corações as algemas de ódio, as algemas de perturbação. Então é necessário nós aprendermos a fazer silêncio. Se nós aprendermos a fazer silêncio, nós começamos a pairar em outro clima, um clima de serenidade, um clima de tranquilidade. Assim o é, assim deve ser. A tela em casa deve ser dessa forma. No trabalho não pode ser diverso. No trânsito é imperioso tomarmos essa atitude. Até com as crianças, elas devem tomar essa atitude, mas as crianças do Luz e Amor certamente vibram amor, vibram bondade, vibram doçura, e sabem compreender ali aqueles que os cercam. Mas João e Helena eram dois irmãozinhos, de 10 e 11 anos, olha, que viviam um com o outro ali se atacando, não é o caso das criancinhas do Luz e Amor. Mas esses irmãos viviam a brigar. E não é que aquele dia o João extrapolou, mas deu uma bofetada tão grande, mas tão forte na menina Helena, que ela desatou a chorar a tarde inteira. Já era quase noite, a mamãe chegou e tomou o João para um lado, a Helena do outro, e claro, foi dar ali o seu sermão junto ao seu irmão João. Agora os dois estão de castigo, cada um vai para o teu quarto. E levou a irmã, e levou o João, e começou a dizer: João, mas ela é tua irmã, ela é o teu sangue, você deve cuidar dela com amor, você deve protegê-la de alguma forma, de uma maneira, de algum sentido. Imagina, você deu uma pancada, e se ela morrer essa noite? Como vai ficar você amanhã? Tendo dito isso, aquela mamãe deixou o quarto e foi resolver as suas tarefas. E João ficou a pensar, João ficou a matutar. João começou a entrar no clima do remorso, do arrependimento, e João não conseguia dormir. Já a altas horas da noite, 3 horas da manhã, ele levantou da sua cama e foi até o quarto de Helena, pé por pé. Helena estava dormindo, e os espíritas sabem dessa história. A gente fala quando alguém está dormindo, fala com a alma, fala com o espírito. E o espírito de Helena ia registrar aquele pedido de perdão. João antecipou-se, ajoelhou-se ali aos pés da cama e começou a falar junto ao ouvido de forma serena para Helena: Helena, meu amor, meu doce, meu encanto, perdoe o meu gesto impulsivo, explosivo, nunca mais lhe daria uma bofetada. Eu fiquei muito triste e até perturbado, porque mamãe disse que você pode até morrer amanhã. Eu estou desesperado e pedindo a Deus para que você tenha vigor, para que você tenha força, então eu lhe peço perdão, meu anjo, meu amor. E fez silêncio. É o recado do irmão, é o recado daquele que compreende, daquele que tem afeto, daquele que tem amor. E depois de fazer silêncio, passado alguns minutos, ele torna a falar com Helena, aproxima-se novamente do ouvido de Helena e diz: mas Helena, se você não morrer, amanhã você me paga, viu? É desse jeito, nosso perdão deve ser incondicional. O nosso perdão não deve ser aquele que a gente impõe condição. Te perdoo, mas você vai ser punido pelo alto. Deus vai te castigar. Você vai ver com a justiça. Te perdoo, mas nunca mais olha para a minha cara. Te perdoo, mas tenho ódio de você. Tenho dificuldade em te ver. O perdão deverá ser incondicional. Se ele não for incondicional, ele algema o nosso coração e a gente fica preso àquela criatura por um dia, por um século, por 1000 anos. 1000 anos de dor, de sofrimento e de amargura. E há pessoas que não conseguem definitivamente perdoar. Há pessoas que não conseguem esquecer. E essas pessoas sofrem amargamente. E quando a pessoa deixa albergar e abrigar ali no teu coração o ódio, o desejo do desforço, da vingança, de ver o outro padecer, de ver o outro sofrer, nós começamos a produzir aqueles tumores mentais do ódio. E quando nós produzimos os tumores mentais do ódio, esse clima vibracional avassala a nossa criatura de forma amarga, dolorosa e perturbadora. Até mesmo porque as vibrações oriundas do ódio são extremamente densas, pesadas, sombrias e perturbadoras, e vão transformar-se em
dardos envenenados que vão desarticular, desajustar, desarmonizar o nosso campo psíquico, a nossa cabeça e igualmente o nosso corpo físico, produzindo doenças. Então cabe a nós outros escolher. A proposta do Cristo para quem tem ódio, todos nós sabemos: ama os teus inimigos. Então é necessário amar até os nossos inimigos. Às vezes nós temos dificuldade para amar, mas o amor é a energia mais poderosa que vibra no universo. Quando nós verdadeiramente amamos, nós sentimos vazar aquela energia que escapa do nosso coração e alcança a pessoa que ali está. Quando nós levamos o amor para a intimidade do lar, nós construímos um lar de harmonia, de serenidade, de paz, de felicidade. Então é necessário amar a esposa, amar o filho, amar o marido, amar o trabalho, amar a doutrina, amar a casa espírita, amar ali o nosso dia, fazer algo para nós mesmos no clima do amor. Nós devemos e precisamos amar até aqueles que nos ofendem, aqueles que nos maltratam, aqueles que são os nossos inimigos. Saibam, o amor é uma energia poderosa que vaza de nós outros. Eu sei que aqui todos já fizeram esse teste, até eu já fiz esse teste, e deu certo. Aquele que alcançava o meu momento de forma um tanto diversa, um tanto perturbadora, eu passei a orar, passei a endereçar os eflúvios do meu melhor sentimento, do meu melhor afeto, e deu certo, porque construiu o clima da harmonia, o clima da amizade voltou a reinar. Então é necessário, se lá em casa nós tivermos uma dificuldade com o marido, por que não envolvê-lo nos elos e nos sentimentos do amor? Com a esposa da mesma forma, fazer brilhar no teu coração o afeto para envolver o filho que dela tem necessidade para construir, edificar a personalidade que nós esperamos, a personalidade do afeto, do amor, da doçura, da humildade, da bondade. Mas em Pedro Leopoldo, àquela época, havia acontecido um crime hediondo, um crime terrível, um crime deplorável. Um jovem havia sido brutalmente assassinado. E Chico Xavier morava em Pedro Leopoldo e resolveu que era imperioso levar àquela mamãe o carinho do Evangelho, o carinho do teu coração, para tentar amenizar, atenuar, suavizar as dores que castigam terrivelmente a perda de um ente querido, de um tesouro do nosso coração. E Chico levou o Evangelho até a casa daquela senhora em lágrimas, em sofrimento. Assentou-se ali à sala e resolveram fazer o culto do Evangelho no lar, para trazer luzes que atenuassem as dificuldades e as dores que castigavam aquele coração. Aquela senhora preparou a água para fluidificar, buscou o Evangelho, sentou-se diante do Chico, era quase noitinha, iriam iniciar o Evangelho. Chico abriu a página do Evangelho e saiu na página do perdão, incrivelmente. E quando ele se preparava para ler o trecho do perdão, apertaram a campainha. Apertaram a campainha não, porque 50, 60 anos atrás não tinha campainha em Pedro Leopoldo. Foi batendo palma e ela foi lá para ver quem era. E quando lá chegou, percebeu que era um mendigo, esfaimado, esfomeado. Senhora, eu tenho fome. Arruma-me um naco de pão, uma comida qualquer, porque estou perturbado de fome. Meu filho, dirá aquela senhora em lágrimas, nós estamos agora preparando o Evangelho. E como nós estamos preparando o Evangelho, eu não preparei comida. Mas você queira adentrar a nossa sala, fará o culto do Evangelho conosco. E depois nós prepararemos algo para a nossa refeição. O mendigo aceitou e entrou na sala e ficou lá sentado na frente de Chico Xavier. E Chico leu aquela página notável que falava sobre o perdão, que falava sobre o amor. Terminado o Evangelho, Chico fez algumas considerações e aquela mamãe também começou em lágrimas a dizer: Chico, amo muito meu filho, mas certamente perdoo aquele coração que tomou aquela atitude infeliz. Algo deve haver, algo deve existir, mas eu devo dizer para ele que eu o perdoo do fundo da alma e do coração e endereço a ele as minhas preces e as minhas orações. Naquela hora até o mendigo levantou: Senhora,
A senhora é mãe daquele jovem que foi assassinado? Sim, senhor, eu sou mãe daquele jovem. Ele desaba em prantos e diz, pois eu sou o assassino, senhora. Eu lhe peço perdão, eu lhe peço o teu carinho. Amanhã mesmo, agora, vou entregar-me para a polícia. E assim, dessa forma, ele o fez e recolheu o carinho, o perdão, o amor e o afeto daquela mamãe que tinha o coração cravejado pela dor, pela dificuldade e pelo sofrimento. Chico Xavier deixou aquela casa. 2 dias depois, surge para Chico Xavier exatamente o garoto assassinado. E quando o garoto assassinado surge para Chico, ele trazia um sorriso na alma e no coração. Tinha leveza, tinha doçura, tinha brandura. E ele dizia, Chico, foi eu que inspirei aquele mendigo a ir buscar o perdão de minha mãe, porque é preferível nós estarmos ligados pelos elos do amor e do afeto do que algemado pelas sombras do ódio que nos arrastam séculos, milhares de anos de dor e de sofrimento. Então é necessário perdoar, como fez, como faz tantos corações que nós temos visto, nós temos analisado. O perdão suaviza, o perdão liberta, o perdão renova, o perdão constrói uma nova oportunidade para os nossos corações. Eu só estou vendo a hora, porque depois dos 50, se não tiver óculos, a gente não consegue consultar. Mas não precisa nem olhar a hora, nós temos ainda mais 40 minutos de palestra. É desse jeito, coitados. Eu vou pular algumas partes, porque senão nós vamos ficar aqui até às 11 horas da noite. Mas eu devo dizer que nós ainda somos espíritos renitentes, teimosos, insistimos em continuar no engano, no erro, no equívoco. Nós nos habituamos àqueles hábitos perniciosos, àquelas atitudes viciantes. Nós gostamos de nos entorpecer, nós gostamos de acomodar aquele quadro de dificuldades, de dor e de sofrimento. Às vezes é necessário a gente receber uma chacoalhada para acordar, para despertar para a vida. Havia um garoto de 8 anos de idade. Esse garoto era filho de um rei. E o garoto que era filho de um rei, ele não poderia ser frustrado, ele não podia ter frustração. Sua majestade não podia ouvir não. Tudo que ele desejava, os serviçais deveriam mover céu e terra para satisfazer ali aquele jovenzinho de 8 anos. Um dia ele disse, eu quero subir no elefante. Subiu no elefante. Eu quero agora almoçar no elefante. E os serviçais disseram, mas meu jovem, isso é impossível. Isso não é razoável. Ele disse, eu quero almoçar sobre o elefante. E o papai, que era o rei, aproximou-se e disse, atenda o que disse sua majestade. Ele não pode ouvir não. E ele lá ficou, prepararam a mesa sobre o elefante, que deve ter sido algo diferente, algo incrível, e o jovem ali teve a sua refeição. Chegou a tarde, chegou a noite, ele disse, agora eu quero dormir sobre o elefante. Mas meu anjo, a cama real está preparada para você. Eu quero dormir sobre o elefante. E o papai lá esteve, atendam ali o pedido de sua majestade, o reizinho. E eles então prepararam a cama sobre o elefante, ele dormiu. E os dias se sucediam e o garotinho insistia em ficar sobre o elefante, até o papai ficou preocupado. E trouxe ali um médico, o médico foi lá e nada do menino descer do elefante. As professoras daquele local foram até o menino com doçura, com brandura, e ele ainda insistia em ficar. Daqui não saio, daqui vou ficar. Alguém então sugeriu, nós devemos então trazer um sábio das montanhas do Tibete. Então tragam o sábio das montanhas do Tibete. E eles, por ordem do rei, levaram o sábio das montanhas do Tibete. E lá chegaram, explicaram ao sábio o fato ocorrido, a situação. Ele pegou uma escada, subiu até o elefante e aproximou-se do menino e cochichou alguma coisa em seu ouvido. Foi fantástico. Naquela hora, naquele instante, o menino já desceu do elefante e tal, e se encaminhou para o palácio. O rei ficou perplexo, o rei ficou surpreso. Mas que milagre é esse? Que palavras prodigiosas tu proferistes? Eu preciso aprender estas palavras. Tu precisas me ensinar para espalhar para o meu reino o que você disse. E o sábio do Tibete já foi logo dizendo, muito simples, eu cheguei até o ouvido dele e disse, olha meu filho,
filho, se você não descer daí, eu vou apanhar uma vara de marmelo, vou te dar uma surra, que você nunca mais vai querer ficar em cima de elefante. Às vezes nós precisamos de uma chacoalhada. São só as chacoalhadas que nós recebemos da terra que despertam a nossa alma para novas reflexões, para a busca de outros valores, para a busca de outros projetos. Às vezes é imperioso a gente acordar com aquela enfermidade para manter o foco da nossa existência voltado para outros valores, para outros projetos, para outras propostas, ainda que ela não fosse necessária, ainda que ela não fosse urgente. Mas oportuna a edificação de um novo caráter, de uma nova proposta, a fim de edificar um novo hábito no nosso coração. Nós sabemos que é difícil, não é fácil, é imperioso buscar um exemplo de uma psicóloga inglesa que desenvolveu uma tarefa muito interessante na Inglaterra. Se é inglesa, então desenvolveu uma tarefa na Inglaterra. E ela foi até um hospital, e esse hospital cuidava de pacientes que passaram por uma cirurgia de prótese no quadril e nos joelhos. E eles dizem que estas próteses, ou melhor, essa cirurgia, a recuperação é extremamente dolorosa. No dia imediato à cirurgia, a pessoa precisa acordar, já movimentar ali os pés, o quadril, para não causar ali aquela cicatrização indevida e a pessoa ficar na imobilidade. E ela teve uma atitude. Havia 60 pacientes, foi até os pacientes, pegou 60 folhas em branco, dessa forma, e foi distribuindo uma por uma. E disse a todos eles, a partir de agora vocês vão escrever, vocês vão colocar a proposta, o projeto de renovação e de recuperação no dia seguinte à cirurgia. E ela então foi embora. 3 meses depois, aquela psicóloga volta ao hospital. E ela havia percebido, Valentim, que dos 60 pacientes que lá estavam, 30 simplesmente pegou o papel e jogou pela janela. Os outros 30 anotaram algo. E por incrível que pareça, os 30 que passaram a anotar algo se recuperaram 3 vezes mais rápido que aqueles que não se propuseram a anotar. Ela passou então a investigar o que eles haviam escrito. Todos lá haviam escrito: amanhã eu quero me levantar. A despeito da dor que vai castigar a minha perna, vou buscar o melhor medicamento, mas vou contemplar o jardim. O outro escrevera: amanhã quero levantar para ir ao encontro do meu amor e da minha esposa. O outro anotara: amanhã vou me esforçar um tanto mais para do hospital daqui sair muito rápido. Todos eles que anotaram uma proposta, segundo a psicóloga, criaram um hábito novo. E esse hábito novo estabeleceu uma nova disciplina. E é essa disciplina que nós podemos trazer para o nosso coração. Nos dias de hoje, da nossa existência, nós podemos construir um novo hábito com o Cristo junto dos nossos corações. Porque agora mesmo nós não venhamos a conferir o presente mais belo, mais encantador, que é o presente da doçura, da bondade, o presente do sorriso, o presente do abraço àquele que segue, àquele que passa, o presente da mão estendida àquele que está tombado à sarjeta do desânimo, da desesperança, o presente da prece que endereçamos e enviamos àquele que está sufocado pelas sombras do momento. Então é imperioso garantir estes hábitos novos para que nós venhamos a nos aproximar um tanto mais de Deus e de Jesus. Quando esses hábitos forem uma realidade, forem uma verdade, nós vamos ter edificado definitivamente, ou se encaminhado definitivamente para construir o reino de Deus em nossos corações. Reino de Deus, que é reino de paz, que é reino de harmonia, que é reino de trabalho. A todos vocês, muita paz, muito obrigado, até uma outra oportunidade, se o Valentim assim nos convidar.